Vamos esperar o Marcelo voltar. Opa, Voltamos? voltei. Até aproveitei para dar uma carga no celular, estava no final aqui. Então, Joia. já está carregando aqui. Então vamos lá. Então, bom, eu dei minha opinião, tua opinião sobre a questão do recrutamento, sobre a manobra incremental, que a gente estava discutindo. Eu queria que você falasse a tua opinião. A minha opinião é que não devemos fazer de rotina a manobra Isso. incremental. O estudo arte já mostrou os riscos dessa manobra. Eu acho que a manobra, eu entendo, Ângelo, que quando você faz uma manobra decremental da PIP e eleva essa PIP para 18, 20, é natural que você recrute uma boa parte do pulmão nessa manobra inicial, nesse momento Uhum. de elevação da PIP. Então, eu não vejo necessidade, honestamente, de fazer, a não ser numa terapia de resgate, numa situação em que você não tem ECMO, não tem nada, o sujeito está com a hipóxia Sim. muito refratária e você percebe que tem muito colapso mesmo e o paciente está hemodinamicamente estável, monitorizado, com a PAM invasiva, né? Então, nesse caso, você pode tentar uma manobra de resgate, mas é um contexto muito peculiar. A maioria dos pacientes não vai precisar disso. É como a questão que eu te falei lá na Espanha, o que está acontecendo, né? Você imagina uma UTI de Covid com 8, 10 pacientes pronados. Então, muitas vezes você não tem recurso técnico para estar pronando todo mundo, vários ciclos de prono, e aí você parte para uma manobra que talvez te ajude a reduzir esses ciclos de prono, mas é uma coisa. A gente está vivendo uma situação que está fora, de um ponto fora da curva, né, Marcelo? Não, não é o habitual que a gente encara com a SARA tradicional, De enfim. jeito nenhum. De jeito Então, nenhum. são pontos fora da curva e que a gente está aprendendo como lidar com isso. Infelizmente, é uma escassez, é um esgotamento da equipe, é uma escassez de recursos, enfim, são situações muito complicadas que a gente está encontrando saídas, às vezes, dentro do possível. Né? Você sabe melhor do que eu, a maioria dos hospitais não tem ECMO, É, é difícil, você chega numa situação que você não tem muito recurso, seu paciente não melhora a oxigenação, enfim. E aí você parte realmente, como você falou, para estratégia de resgate. é isso mesmo. A outra pergunta tem muito a ver com essa. Realizar ou não manobra de homogeneização antes de titular a PIP nesses pacientes? Acho que a gente já falou bem isso, né? Acho que sim. É Tá. só elevar a PIP antes e já serve como manobra de homogeneização, vamos dizer assim. Isso. Posso realizar manobra de recrutamento com paciente pronado? Pode. A resposta é simples. Se puder, pode. A questão é, devo fazer? Devo. Né? Essa é a questão. A maioria das vezes, não. A maioria das vezes você já deve ter otimizado a PIP antes de fazer a prona. E se tiver em prona e ele tiver muita hipóxia, você pode retitular a PIP, né? Mas a manobra de recrutamento entraria como um resgate novamente. E pode ser Exatamente. feito. E pode ser Concordo feito. plenamente. É. Você tem uma situação onde você tem um doente que já está pronado, que você titulou a PIP, o cara está fazendo 110 de relação PF, né? Exato. 100 de relação PF, doente grave, ou abaixo de 100 mesmo. Então, você parte com estratégia de resgate, você não tem mais muita opção. Né? Agora, deixa eu comentar uma coisa bem clínica aí, Ângelo. Muitas vezes, esses pacientes fazem insuficiência renal e o balanço hídrico começa a ficar positivo. Sim. Eu estou acompanhando um caso e foi muito interessante. É um colega médico, infelizmente, está com o quadro de SARA, está melhorando agora. Mas ele teve um momento que a relação PF beirou ali os 100. E titulamos a PIP, achamos uma PIP de 14, melhorou com isso. A PF foi para 160, 170, ficou na trave para pronar, né? E nós iniciamos diálise precocemente, porque ele foi perdendo o rim Uhum. e balanço hídrico ficando positivo. Isso foi fantástico, porque quando começou a diálise, ele teve uma melhora em 48 horas sensacional no Ótimo. balanço hídrico negativo, que é outro detalhe. As pessoas esquecem o lado circulatório, o lado de balanço hídrico dos pacientes e ficam sempre buscando uma solução ventilatória para tudo. Mas Isso. acho que é bom a equipe discutir, a equipe multi, discutir com o colega médico e dizer, poxa, como é que está o balanço hídrico? Essa pergunta é fundamental. Se estiver Isso. muito positivo, vamos tentar negativar um pouco. Pode ser que isso ajude
na absorção do edema pulmonar que esses pacientes têm, né? Então, é outra Marcelo, dica. já que você entrou nesse tema, eu vou fugir um pouquinho aqui Tá para a bem. gente discutir uma coisa que é interessante. Veja, a gente tem visto os estudos com peças anatômicas desses doentes. Tem um que saiu recentemente agora. De um órgão. Muita hipertrofia de VD, muita dilatação de VD, né? E esse é um problema. Pode ser que tenha paciente desse aí abrindo forame, né? Pode. E boa lembrança. Boa lembrança. Porque eles podem fazer embolia pulmonar, né? Embolia pulmonar não é fácil o diagnóstico no paciente entubado com SARA. E esse pode ser uma contribuição para hipóxia e para baixo débito. E esses pacientes têm que fazer eco. Sim. Obrigatoriamente, para ver se tem hipertensão pulmonar, né? E aí não adianta, você tem que anticoagular esses pacientes. E aí não é aumentando a PIP que vai melhorar. Exatamente. Vai piorar o paciente. Vai piorar o caso. Esse é o ponto-chave, né? Aí você acrescenta uma complexidade enorme no cuidado desse paciente. Porque não é uma simplificação puramente de recrutar ou não, ou de otimizar a PIP. Isso, então, porque às vezes a gente simplifica demais o discurso, mas vai bem além disso, né? Vai bem além. Vai bem além. Esse paciente que eu estou te contando, esse colega médico que está na UTI ainda, ele está com um distúrbio de coagulação que chama muita atenção. Um dedímero que nunca baixa, acima de 5, 7 mil, toda hora, e fazendo fenômenos de troponina elevada, indicando que está fazendo isquemia miocárdica, sendo que ele não tinha doença coronariana, ou está fazendo uma miocardite. A gente não sabe. Então, veja a complexidade disso, né? Isso. E são idosos a maioria deles. Alguns. E você vê que é bem interessante, porque o dedímero ele começa a se elevar antes que a doença se agrave. Ou seja, você tem uma coagulopatia já antes do agravamento do quadro clínico. Né? Exato. Isso é uma coisa bem interessante. Então, eu acho que é muito além do que a gente simplifica como uma célula tradicional. Eu tenho que pensar muito na proteção desse ventrículo direito. Perfeito. E aí você falou muito bem, ecografia, tem que ter ecografia beira-leito. Né? Eu tenho que pensar em outras opções, como a questão do shunt cardíaco mesmo, direita e esquerda, pode ter alguma situação de shunt, porque tem um aumento, me parece que há um aumento importante da resistência pulmonar ou da pressão pulmonar nesses doentes, enfim, são coisas. E aí, como você falou, bom, meter pressões altas nesse é pior. Vai piorar a condição. Vai piorar. Né? E essa é uma coisa também que a prona é interessante, né? A prona diminui a carga do ventrículo direito, né? Nesse sentido, a prona é bem segura, porque ela não vai sobrecarregar o coração direito. Exatamente. A PIP vai. Então, isso é verdade. Então, dá uma olhada no eco, vale a pena fazer um eco. O 8º tópico é desmame e extubação. Tá? Então, como saber quando iniciar o desmame desses pacientes? Interessante. Quer que eu comece? Pode estar à vontade. O desmame desses pacientes, ele deve seguir a regra geral de desmame, porém, uma experiência que tem sido relatada, e eu corroboro, já vi alguns pacientes assim, é que se for SARA mesmo, se prepare para 2, 3 semanas de ventilação. SARA comprovada, com tomografia característica, com colapso, com responsividade à PIP, sendo que a PIP deve ser o último parâmetro a você reduzir. Exatamente. Antes de passar para a pressão de suporte e seguir o desmame propriamente. Essa é uma dica que todo mundo está compartilhando. Se o paciente não tiver essa SARA tão clara, talvez ele tenha um desmame mais rápido. Isso. Outra coisa que está se fazendo é traqueostomia mais precoce, nesses casos que você vê que é SARA mesmo, por um motivo, que é o quê? Abreviar o tempo de UTI do paciente. Por incrível que pareça, a gente tem o quê? Qual o problema dessa pandemia? Falta de leito de UTI. Uhum. Então, se você vê que ele está na segunda semana e não tem a perspectiva de sair rápido do ventilador, indicar de maneira mais liberal a traqueostomia. Ótimo. E aí aumentar o conforto dele. Isso que você falou na realidade é isso, né? O grande problema, às vezes, é a pressa que as pessoas têm em fazer um desmame de PIP. E a gente tem visto que se você baixar essa PIP precocemente, você perde esse doente. Uma proposta aqui, um dos hospitais aqui que a gente trabalhou no algoritmo, a gente propõe a
começar a baixar a PIP se o doente permanece com a relação PF acima de 200 por pelo menos 24 horas. Então, esse é o ponto gatilho para iniciar o desmame da PIP. Então, eu tenho um doente que eu titulei PIP. Durante 24 horas, esse doente permaneceu com a relação PF acima de 200, eu vou começar a reduzir a PIP. A nossa proposta é reduzir 2 centímetros d'água a cada 8 horas. Né? Devagar, bem devagar. Isso, bem devagar. Então, se eu precisar aumentar mais do que 10% de FO2 para manter a relação acima de 200, eu vou voltar a PIP do degrau anterior, aquele que eu estava antes de baixá-lo. Tá? Se não, eu vou fazer nesse desmame. Chegou em 10 de PIP, com uma FO2 menor do que 60, o doente mantém relação, é o momento de permitir esse doente respirar espontaneamente. Né? É o momento de começar a trabalhar, de permitir que esse doente respire espontaneamente e a partir daí evoluir. Isso é o que a gente tem feito aqui e é o que estava, por exemplo, no protocolo, o ART usou esse protocolo, né? Um protocolo não esse, mas um protocolo parecido de redução. Só que no ART eles começavam a permitir respiração espontânea a partir de 14 de PIP. Eu não sei se você lembra do protocolo, né? Lembro. A gente está sendo um pouquinho mais criterioso. Então, chegar ali em 10 de PIP com uma PF de pelo menos abaixo de 60% e ele mantém relação acima de 200, é o momento que a gente vai tirando lá a sedação, vai permitindo ele respirar espontaneamente e vai observar como é que ele respira. Se eu tenho um doente que eu tirei sedação e o doente começa a fazer a sincronia paciente-ventilador, ficar extremamente desconfortável com o ventilador, fazendo um esforço respiratório muito grande, é um doente que não vai conseguir, eu vou ter que sedar de novo, né? Amplificar essa sedação para tentar evitar que ele faça mais lesão pulmonar. Não sei qual é o teu... Não, eu estou de acordo contigo. E queria compartilhar outra experiência, talvez tenha a ver com o shunt que esses pacientes fazem na região posterior do pulmão, região basal posterior, porque quando eles começam a fazer respiração espontânea, ainda numa fase de SARA, eles desaturam muito fácil. Isso. Eu não sei qual é a explicação exata para isso. Que era para ser o contrário, né? Porque aí você vai recrutar... Mas será que aumenta a perfusão? Tem algum distúrbio de perfusão ainda? E esses pacientes começam a desequilibrar VQ facilmente quando o diafragma começa a se mobilizar? Nós não sabemos, porque não temos estudo ainda que eu conheça de alteração VQ nesses doentes. Mas já já a gente vai ter alguma coisa, provavelmente os italianos vão estudar isso, ou mesmo lá em São Paulo, o grupo da impedância, né, com Marcelo Amato. Sim. De repente eles vão ter condição de estudar VQ nesses pacientes, porque deve ter muita alteração, realmente. Sim. Tem alguém botando aí Pendeluft? Pendeluft pode ser. Né? Pode ser. Pode ser. Aliás, é uma boa medida na respiração espontânea. Daí a impedância pode ser útil para ver o Pendeluft. Sim. Ok. VNI pós-intubação pode ser realizada? Só, olha, a mesma característica da VNI pré-intubação, né? Se você tem todo aquele sistema lá, ou se você tem paciente já negativado, enfim, pode ser uma alternativa. Agora, lembrar que a VNI preventiva, o facilitador, ela não se aplica a todos os pacientes. Nós temos pacientes que realmente necessitam desse tipo de VNI, o cardiopata grave que fez Covid, o pior dos mundos, um cara com DPOC que fez Covid, né? Esse é o pior dos mundos. Ou o que a gente está vendo, que está trabalhando muito, a gente sabe que a susceptibilidade de obesos ao Covid é maior. A gente tem visto uma gama de pacientes obesos desenvolverem Covid. Se você tem um obeso mórbido, esse é um paciente que necessita bastante pós-intubação de uma VNI preventiva, porque ele perde muito do volume pulmonar respiratório final. Então, talvez sejam os pacientes que precisem fazer uma VNI preventiva desde que você cumpra. Nem sempre, né? A gente sabe que, não sei como é a tua realidade, mas os resultados dos exames estão demorando bastante. Demais. Então, nem sempre a gente vai ter disponibilidade de fazer esse exame para ter certeza que o paciente negativou. Difícil. É muito difícil. Então, se você tem, mantenha aqueles mesmos parâmetros. Se você tem uma máscara, Performax, fechada, mesma coisa que a gente falou antes. Sei qual é a tua opinião. Manter a coerência. Manter a coerência e manter a cultura de se prevenir. Um comentário sobre a cápsula. Não sei se você vai perguntar sobre a cápsula. Sim, a gente tem um tópico aqui. Cápsula protetora, né?
Vamos lá. Eu acho que estão surgindo muitas inovações, né? Eu acho que a gente precisa ter um pouco de cautela, porque elas precisam ser testadas. Isso. Elas precisam de alguma evidência laboratorial, nem que seja de bancada, de que elas são seguras, né? Porque senão a gente vai Isso. usar um dispositivo que pode até piorar o cuidado do paciente. A gente não sabe. Eu acho que a gente precisa ter cautela. Às vezes, fazer bem feito o que a gente faz, apenas melhorando a proteção, seria a recomendação de bom senso nesse momento. Eu vejo com alto risco a gente inovar demais. Por exemplo, Sim. caixa de acrílico para entubar. Eu não sei se isso vai atrapalhar a pessoa na hora de entubar um paciente, Sim. entende? Então, tudo isso tem que testar usabilidade. Não é simples isso. Exato. Não é simples. Você colocar um dispositivo a mais dentro da UTI pode gerar contaminação a mais também. Sim. Então, eu sou muito cauteloso nisso aí. Eu sou conservador nisso aí. Eu estou de acordo contigo. Tem um tópico sobre isso. Acho que a gente vai falar mais ainda. Acabar falando de novo, né? Vamos falar de novo. O próximo é o que a equipe pode fazer para minimizar os riscos de contaminação durante a extubação. Então, na hora de extubar. Eu vou simplificar essa resposta. Eu acho que é simplesmente a paramentação. Eu não acho que colocar... Tem gente colocando uma espécie de saco plástico por sobre a cabeça do paciente para diminuir isso. Aí, novamente, eu coloco. Quem foi que testou isso e viu isso, mesmo no manequim ou ninguém? Então, assim, qual é o risco desse saco ficar contaminado e alguém tocar nesse saco depois? Enfim, eu não, sinceramente, vamos se paramentar. E outra coisa, se o paciente já tem mais de 3 semanas, aí realmente o risco é bem menor de um vírus ativo, né? Isso. Porque ele já melhorou clinicamente, já passou o tempo de replicação viral, então o risco é bem menor. Mas Sim. mesmo assim, o E uso mesmo assim a carga viral tende a estar bem mais baixa, né? tende a estar bem mais baixa com vírus inativos, vamos dizer. Né? Então, é diferente. Eu acho que se aquele está com 3 semanas, é difícil ele contaminar alguém mais. Como é possível, use as precauções universais. Use a N95 e evite que o paciente tussa na hora da extubação. Evitar o teste de Cuff, por exemplo. Não fazer o teste, não né? fazer. Porque o paciente vai tossir, vai vazar. Não fazer. Eu acho isso importante. E se ele tiver que tossir, logo depois colocar máscara nele. Tem que botar a máscara, né? Após a extubação. A máscara cirúrgica. É isso. Eu acho que a gente, nesse momento, o que os colegas estão compartilhando fora do Brasil é isso também. Não estão usando cápsula nem nada diferente, não. Isso que você falou, eu comparo muito a uma onda que teve. O pessoal via aqueles vídeos da China e queria usar macacão. Só que as pessoas não estão acostumadas a usar macacão. O risco delas se contaminarem ao tirar aquilo ali aumenta. Não tem. Usa o que você sabe fazer, né? Usa o avental normal. Lava a mão. É a mesma coisa. Você vai tirar um saco que você não sabe usar, você nunca usou, o risco de você contaminar com aquilo ali vai ser maior. Entendeu? A não ser que você treine 10 vezes antes como colocar. Aí, exatamente. Tudo bem. Mas a gente não sabe, é o que você falou, a gente não sabe realmente. São coisas, né? A gente vive uma fase em que as pessoas estão vendo as coisas nos vídeos da internet e querem reproduzir. Falando nisso, me permita um adendo aqui. O que eu recebi de vídeo de ventilador mecânico feito na garagem... Sim, nossa senhora. Que eu chamo de automação de ambu. Porque geralmente é um ambu que tem alguma máquina espremendo ele ritmicamente, né? Isso não é ventilador mecânico, pessoal. Isso é uma invenção interessante, é uma inovação que alguém está fazendo, mas não é ventilador mecânico isso. Isso é outra coisa. Eu não sei se você recebeu alguns convites para participar de projetos vários de ventiladores mecânicos. Eu recebi vários, né? Vários. E a maioria realmente eram protótipos de comprimir ambu. Pronto. Aí eu falei isso uma vez, é claro que eu fui linchado pelo inventor e eu não quis desestimular ele. Olha, vamos evoluir, mas não vamos por esse modelo, né? Vamos por um modelo mais interessante, de fluxo contínuo, de algum microprocessador na história, né? Sim. E assim, eu acho que a gente tem condição, acho que esse projeto, por exemplo, do Senai, de restaurar ventiladores quebrados, ele é muito mais importante do que isso, né? Então, se a gente pegar pessoas com expertise, a gente tem muito ventilador encostado, porque está quebrado, se a gente conseguir restaurá-los, a gente já vai ter uma ajuda muito boa.
Ou, além disso, criar realmente, como você disse, dispositivos que consigam ventilar com pelo menos um mínimo de ajuste e um mínimo de segurança para fazer isso. Mas eu acho que não é um momento, a gente não vai. A gente está pensando tem pessoas que estão pensando realmente no caos mais absoluto, né? Isso É, seria o pode caos acontecer. Pode absoluto. acontecer. Pode acontecer. Infelizmente, pode. A gente tem. O Brasil está passando por turbulência política também. Então, a política de saúde, ela está fragilizada de alguma forma também. Então, tem que ter cuidado. As medidas são muito importantes. As medidas epidemiológicas, né? Colocando aqui. Eu ia comentar sobre os ventiladores, acabei esquecendo, depois eu volto aí e tento comentar mais adiante. Ventiladores para mais de um, aquela coisa lá? Eu acho um absurdo completo, né? Você usar um ventilador para mais de um paciente, sinceramente, não tem sentido, né? Não tem sentido do ponto de vista de individualização da ventilação, de segurança, de monitorização. É uma situação de exceção absurda. Se você perguntar para mim o que é mais seguro, isso ou alguém ficar ambusando com a válvula de PIP, por exemplo, manualmente. Para mim, o manualmente é mais seguro. Por exemplo, né? Desde que você dê PIP e dê FO2. Então, eu acho, pode acontecer. Eu não estou dizendo que não é possível. Possível é. A questão é eficaz, é seguro? Isso. A mortalidade dos E aí, pacientes em Nova York está altíssima. A mortalidade dos pacientes entubados está altíssima. É quase proibitiva. Os médicos estão com receio de entubar os pacientes. E está se descobrindo uma coisa, Ângelo, que é muito caro para nós dois, que é o ensino da ventilação mecânica. Você e eu trabalhamos com isso, nós trabalhamos isso com muita paixão, muito amor nessa história, e a gente vê o quanto isso é importante. Porque não basta o teu avião, alguém tem que pilotar o avião. Então tá lá o ventilador de boa qualidade até, mas não tem ninguém para fazer uma boa pilotagem nele. Não tem uma equipe multi que sabe manipular 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Então, eu acho que isso aí está mostrando a carência que nós temos nessa área, que nós dois sabemos muito bem que é estratégica na saúde. Né? Eu comentei isso ontem, eu fiz uma live ontem com o pessoal da Fisioterapia Campus. Eu disse, olha, um dos legados da Covid é as pessoas entenderem que ventilar um doente não é ter uma gasometria adequada nem ver um tórax expandindo. Acho que as pessoas estão descobrindo isso agora, entendeu? Que é necessário expertise para ventilar. E durante muito tempo, as pessoas acharam que ter uma gasometria adequada era tudo de melhor, né? Ou seja, às custas, muitas vezes, de uma ventilação potencialmente lesiva, né? E agora as pessoas estão descobrindo que elas precisam ter expertise, porque agora a gente está falando tanto em driving pressure. É interessante, Marcelo, eu fui dar um curso uma vez num determinado local, e aí a pessoa chegou para mim e disse, olha, vamos fazer um acordo? Você não fala de SARA. Porque a gente não tem SARA aqui, então não importa para a gente falar de SARA. Bom, tudo bem, você não quer. Tá aí, né? Agora a gente tem aí uma epidemia de SARA, e agora? Vai fazer o quê, né? Exatamente. E uma vez eu vi numa literatura, uma autora indiana falou assim, num texto, Arundhati Roy, ela falou, olha, você tem que estar... Tudo pode acontecer com qualquer um a qualquer hora. Exatamente. Essa é a primeira lição. E segundo, se puder, esteja preparado. Exatamente. Preparação, treinamento. Por aí. Então vamos lá. Como realizar o manejo do paciente traqueostomizado em desmame da ventilação mecânica? Olha, é a mesma coisa. Para o rito normal, tá? O que você vai ter bom. Aí se você me perguntar quais são os cuidados que eu vou ter quando eu desconecto o paciente do ventilador, aí é outra história, tá? E aí também ninguém tem a resposta. Existem protocolos N, né? Eu vi, por exemplo, um card da Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos, onde eles colocavam um ramo de umidificador aquecido, um tubo T com uma válvula unidirecional e um EPA do outro lado. Tá? Outros usando o TracVent mesmo, né? Que é o filtro HME próprio para traqueostomia. Bom, não sei, é como você falou, o doente traqueostomizado, a não ser que ele tenha sido traqueostomizado precocemente, dificilmente ele vai estar tão positivo assim para contaminar, né?
Então, você pode até, por uma questão de excesso de segurança, colocar aí uma unidirecional ligada num tubo T, com um filtro EPA do outro lado, ou Sim. usar um dispositivo de colocar uma máscara cirúrgica para proteger, não sei. Mas, assim, eu acho que esse não é o maior, Não é o esse não é o nosso principal. maior medo, não é o principal, tá? Não é Acho o que o principal. principal é conduzir muito bem esse desmame. E outra coisa, é não condenar um paciente que tem condições de sair. Ontem mesmo eu estava discutindo no Twitter com os colegas australianos e ele disse, olha, eu acabei de estubar um paciente com 21 dias. Eu estubei. Né? Então, a pergunta é, será que esse paciente precisava passar 21 dias mesmo? Ou o que você falou há pouco, será que esse paciente tivesse sido tracostomizado um pouco antes, ele não teria saído mais cedo? Não, Existe essa questão. então, é uma questão de avaliação da equipe, tá? Eu acho que ninguém tem... A gente tem que entender que a gente está numa fase que ninguém tem todas as respostas. Isso. Ninguém está 100% certo e Isso. ninguém também está 100% errado, né? A gente Isso. está aprendendo junto, a gente depois... Acho que depois que tudo isso passar, a gente vai discutir muito isso nos congressos, a gente vai continuar falando disso, porque a gente precisa aprender com essa fase para que a gente não possa repetir erros no futuro e que possa repetir acertos no futuro. Acho que a gente está passando por uma fase de aprendizado. Esse é o Você grande... sabe, Ângelo, você falou isso, eu comparo muito esse momento à pandemia de poliomielite em Sim. 1952. Pulmão de aço. Isso. Eu tenho a impressão que a ventilação mecânica é antes e depois da Covid-19. A impressão que eu tenho. Exatamente. Eu acho que vai melhorar muita coisa. Eu concordo, plenamente. A cultura de segurança também, né? Exatamente. Espero que as pessoas aprendam a usar os EPIs adequadamente agora, né? Cultura de segurança, individualização, otimização, sim. Então, a gente parte agora para alguns assuntos gerais, Marcelo. São as perguntas mais aleatórias. Transporte dos pacientes positivos em ambu ou ventilador de ramo único é adequado? Como reduzir os riscos? Bom, essa é uma boa pergunta. Eu morro de medo de transporte de paciente grave, em primeiro lugar. Transporte de paciente com SARA, com PIP elevada, por exemplo, eu acho assim, se puder evitar, Extremamente perigoso. Extremamente perigoso, pode descompensar toda a arrumação, todo o controle que você fez da ventilação protetora, pode ir por água abaixo se você não tiver o cuidado de ir para o tomógrafo ou para o centro cirúrgico, sei lá, com o ventilador que ele está e com os parâmetros que ele está. Se isso for possível, eu não vejo problema do transporte. E com um médico e um fisioterapeuta do lado que saibam ventilação mecânica. Se não for possível isso, evitar o transporte. E transportar ambulando ou com ventilador de circuito único é péssimo. Porque vai risco de vazamento, risco... Enfim, não fazer. A recomendação, a resposta clara para essa pergunta é não fazer. Exatamente. Eu concordo plenamente. A não ser no caso extremo, né? Extremo, que é o jeito. Aí, sendo cirúrgico, tem que fazer uma cirurgia, tudo bem. Aí tudo bem. Exatamente. E se houver essa necessidade extrema, não tem ventilador de transporte, tem que levar no ambu, obrigatoriamente tem que ter um filtro conectado. Né? Tem que ter um filtro conectado. E esse filtro pode ser o filtro EPA, né? Se você tiver. Ou o HMEF, se você não tiver o EPA. Eu queria perguntar, você tem usado o HMEF no lugar do EPA? HMEF. Eventualmente. HMEF. Isso. Aqui a gente não tem usado o EPA porque não tem. Não tem. Aqui também. Não tem EPA mesmo. Bom, aí vem a pergunta, né? Acham a tenda proposta pelo Hospital de Manaus um método seguro de fazer VNI? Primeiro, o que salva o doente não é a tenda. Se ele tiver de sair, ele tem que sair com a VNI bem ajustada. Né? Então, o que pode tirar o doente do quadro é uma VNI adequadamente gerenciada. A tenda é um dispositivo proposto para evitar a aerosolização. Né? Essa é a proposta. Então, não é a tenda que vai salvar ninguém. Se você tiver uma VNI mal ajustada, o cara vai morrer mesmo ou vai para o tubo de qualquer forma. Né? Ou, se mesmo com a VNI bem ajustada, ele tiver um quadro muito grave, que vai evoluir para ventilação mecânica invasiva. Isso é fato. Agora, o que as sociedades se propuseram a questionar? Né? E aí a gente fez um documento conjunto, a MIB, a Sobrafi. Por quê? Porque a gente não tem a certeza de que isso ofereça segurança para o paciente e principalmente para o profissional. Isso pode passar a falsa sensação de que aquilo ali é seguro. Entendam uma coisa.
a carga viral em um ambiente, isso não sou eu que estou dizendo, está na literatura. A carga viral em um ambiente confinado, ela é muito maior. Tanto que a OMS diz, olha, se você não tem um quarto de pressão negativa, põe o doente no quarto com um fluxo de 160 litros por segundo de ar. Porque o que vai levar esse vírus embora é o fluxo, né? Se você tem um ambiente confinado que não tem fluxo de ar, o vírus vai estar ali. A gente sabe que esse vírus pode ficar em suspensão no ar por muito tempo. Verdade. Tem estudos mostrando até 3 horas. Então, qual é o problema disso? Na tua experiência e na minha, quantos pacientes você já viu arrancar a máscara de VNI? Então, olha, imagina que o doente arrancou a máscara de VNI. Ele tem ali o fluxo do ventilador soprando. Quem que vai entrar naquela caixa para recolocar a máscara de VNI com o ventilador soprando? Qual é o risco a que essa pessoa está exposta? Né? Mas eu estou com a máscara N95. Ótimo, você está com todos os dispositivos. Mas a gente sabe que mesmo com todos os dispositivos, o índice de profissionais que estão sendo contaminados é muito alto. Sim. Então, será que a gente está realmente submetido? Olha, a gente colocou lá, me perdoem, assim, eu não vi o dispositivo. Na realidade, eu peguei o que tem no site, um protótipo explicando como construir, e aí foi colocado uma ventoinha com um filtro EPI em cima. Só que aquilo não é uma câmara de pressão negativa, eu não sei se aquilo tem vazão para puxar o ar de dentro, é uma ventoinha de computador, um exaustor do computador, basicamente. Outra coisa, quando eu abro aquilo ali, eu não sei se eu não tenho escape para o meio. Existem muitas perguntas. Então, o que a gente pode dizer, e eu não sei qual é a tua opinião, é que eu não tenho como garantir que aquilo é seguro. E se eu não garanto que é seguro, eu não posso recomendar. Qualquer dispositivo, e eu já falei isso antes, qualquer dispositivo que eu for usar, ele precisa ser regulamentado por um órgão técnico. Vou dar um exemplo clássico disso. Quando a gente começou a fazer treinamento muscular inspiratório com Power Brief, que é um aparelho usado mundialmente, a gente não podia usar na UTI. Porque quando ele chegou no Brasil, ele não era normatizado pela Anvisa para uso hospitalar. E a gente não podia levar. E era um aparelho já validado quase no mundo todo. Mas a gente não podia, porque não havia uma norma para isso. Então é necessário que esses dispositivos sejam checados, avaliados a confiabilidade, para que a gente não tenha uma falsa sensação de segurança e não exponha o profissional a ainda mais risco. E, novamente, não é o dispositivo que vai salvar ninguém. Tá? Ele é apenas uma proteção para um processo de ventilação não invasiva. Não sei qual é a tua opinião. Ô, Ângelo, eu não poderia falar melhor o que você acabou de falar. Assim, sinceramente, faz os testes, prova que isso diminui a contaminação do ambiente com marcadores de gases, né? Faz isso, pode até fazer com manequim primeiro, mas tem que fazer os testes antes de usar em larga escala, sabe? E dizer que você usou e os pacientes saíram vivos de uma experiência é muito complicado, porque o paciente pode melhorar porque usou VNI, porque foi bem conduzido pelo médico, porque foi bem tratado, porque não tinha um quadro tão grave assim, não foi entubado, né? Exatamente. Então eu não recomendaria de usar de rotina, a não ser que depois de feitos testes de bancada. Sim. E talvez com voluntários, fazer testes também. E aí você teria realmente uma clareza do seu uso. Já comentamos isso, né? É muito perigoso. Eu acho muito perigoso, para falar a verdade. Mas vamos acompanhar. Eu não queria Por outro lado, eu não quero desanimar quem está procurando inovação. Exato. Não é a proposta, não é essa. De jeito nenhum. Apenas fazer um esforço maior para a gente validar aquela ideia que parece boa. Você proteger o equipe de saúde é uma boa ideia. Mas, poxa, vamos fazer os testes, né? Antes de sair por aí. Eu recebi esse vídeo umas 20 vezes por dia no celular. Todo mundo dizendo, você já viu isso? Você recomenda? Poxa vida, não é assim, né? A gente precisa ter cuidado com isso e eu acho que foi bem colocado aqui na live. Bom, vamos lá. Nossa última pergunta. O índice de mortalidade pós-intubação não é muito maior do que a contaminação por administração de VNI?
Índice de mortalidade pós-intubação. Tipo Tá. assim, Se eu prevenir a intubação, eu diminuo a mortalidade, em outras é, palavras. tipo assim, bom, se eu entubar, a mortalidade não é muito maior do que se eu usar uma VNI? Depende. Vai depender da capacidade dessa VNI prevenir a intubação. Sim, Se a VNI basicamente. ou uma cânula de alto fluxo, por acaso, preveniu a intubação, ela cumpriu o papel dela e realmente foi benéfico naquele caso. A questão é que você nunca sabe a priori, com certeza, se vai responder. A taxa de resposta no insuficiência hipoxêmica, principalmente se for SARA, é muito Sim, baixa, é ruim. Mas isso. existe uma taxa de resposta, pode variar de 30%, 50%, 60% às vezes. Inclusive, a resposta é um pouco melhor com cama de alto fluxo na insuficiência hipoxêmica, né? Do que na VNI, pelo menos o estudo Florali, que é um estudo grande francês, demonstrou isso. Vamos lá, de rotina, a gente prefere intubar nesse momento, enquanto ainda tem ventiladores. E, faltando ventiladores, Isso. vamos partir para alternativas para prevenir a intubação. E vamos tentar aprender com aqueles países que já enfrentaram um problema. Eu acho que a gente tem que ter essa questão, sempre isso na cabeça. Não há motivo para pensar que o Brasil vai ser tão diferente assim de Portugal, Itália, França, Espanha. Não tem nenhum motivo para a gente pensar que a gente é especial demais e vai saber e ter uma taxa de letalidade menor. É mais provável a gente ficar no meio do caminho, muito parecido com ele. Tá? Algumas pessoas ainda acreditam que o calor vai fazer diferença. Infelizmente, eu tenho uma péssima notícia. Saiu um estudo essa semana em que submeteram o vírus a até 60 graus Celsius e ele ainda estava viável É para um matar vírus. totalmente. Você viu isso tudo? Não, não vi. Mas É, esse vírus é uma desgraça mesmo. Ele contamina muito fácil e é incrível, né? para matar, diminuir totalmente a atividade viral, zerar a atividade viral, eles chegaram quase a ponto de ebulição. Então, isso é Minha uma péssima nossa, notícia para quem achava que a gente ia fazer diferença por causa do clima tropical, né? Não, na entendi. realidade, não vai. Infelizmente não está acontecendo isso. Não tá. Tanto que Fortaleza tá aí do jeito que tá, Ceará tá do jeito que tá, né? Tá do jeito que tá. Acabou que aqui é um hub de aviação do Isso. aeroporto. Então houve muita gente que veio de viagens do exterior e acabou tendo um bairro aqui que teve mais do que outros, né? Principalmente de IDH mais alto. Uhum. E agora a aceleração está indo no IDH alto, ainda existe, nas regiões de IDH alto de Fortaleza, e agora nas áreas de IDH muito baixo. A E isso doença desceu mais. desceu mais. Isso está bem Isso. típico aqui, a gente tem uma análise aqui do Centro de Inteligência, e isso tá alarmando muito a gente está muito preocupado, porque nessa área aí precisaria ter intervenções específicas, né? Para tentar Isso. diminuir a aceleração da doença. É. Então, Ainda quanto à questão da VNI, se a gente observar o SARS-CoV-1, né? A taxa de falência da VNI foi altíssima, né? certo, certo. Foi, bom, você teve aí quase 80% de falência de VNI, né? É uma taxa muito alta, enfim. Acho que não é a primeira proposta. Não tem. A gente tem que diferenciar um pouco da situação de esgotamento que vive Espanha, que vive Itália. Como você bem falou, é uma coisa para se pensar no segundo momento, mas eu acho que agora não é realmente a primeira opção. Né? E agora a gente tem que também ter critérios, como a gente falou lá no início da live. Só uma queda de saturação sem desconforto respiratório não me parece um critério adequado Sim, para fazer intubação endotraqueal. Né? sim. Então, a gente tem que ter critérios bem, bem definidos para saber que momento é esse de proceder à intubação. Né? Uma super intubação também passa a ser uma coisa extremamente deletéria. Então, é saber gerenciar, como tudo. Acho que a gente falou isso, o Marcelo falou muito bem, mais do que nunca a gente tem que saber individualizar as condutas, Exato. avaliar caso a caso. Né? Isso. Marcelo, eu queria te agradecer demais, foi excelente, tá? Muito obrigado pela tua disponibilidade, pela tua gentileza de estar falando com a gente. Acho que é extremamente proveitoso. E avisar para o pessoal que essas lives vão ficar gravadas, tá? Eu Legal. vou passar lá no perfil, vou colocar um link do YouTube onde vocês vão poder acessar essa live. Minha querida Andréia, tua parceira e minha amigona, muito obrigado pela força, tá? Beijo para Andréia. André é fantástico, uma pessoa, um ser humano fantástico. Sim. E a todos que participaram, muito obrigado. Marcelo, boa noite, boa semana para você e a gente vai se falando, tá? Grande Ângelo, abraço. eu que agradeço e uma honra participar aqui da sua Não, é live. toda minha. E parabéns pelo trabalho que você faz de divulgação do tema ventilação mecânica. Já disse para você pessoalmente e digo de público.
O seu canal do Instagram é sensacional. Muito obrigado, Marcelo. Ele tem um alto nível, ele não é superficial, de modo algum, ao contrário, ele aborda os temas com profundidade de maneira sintética, o que é muito difícil, certo? Muito obrigado. Sei disso. Então, parabéns e vamos trabalhar junto. Físio, médico, enfermagem, eu acho que precisa entrar nessa também. Isso, exato. Para a gente ter sucesso. Valeu, Marcelo. Grande abraço. Obrigado, um abraço grande. Tchau, tchau.